Por que avaliar antes de iniciar o Pilates? Será que basta colocar o paciente para se movimentar? Será que iniciar o Pilates sem uma avaliação prévia pode atrasar ou até prejudicar a evolução da dor do paciente, piorando essa percepção de dor que ele está sentindo? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, esse vídeo é para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Lívia Clemente, fisioterapeuta, especialista em dor e em ortopedia, graduando em educação física e uma eterna estudante do comportamento humano e do movimento. Iniciar o Pilates sem uma avaliação é como tentar montar um quebra-cabeça ali no escuro. A avaliação não serve apenas para identificar as dores e as limitações, porque isso o paciente pode falar para você de forma rápida e direta. Ela é o mapa que vai guiar toda a sua estratégia de reabilitação, a curto, médio e longo prazo. Dentro da ortopedia, o que acontece é que nada é tão óbvio, a não ser que a pessoa tem uma dor porque teve uma queda e machucou aquela estrutura bem direto e objetivamente. Se não for isso, dentro do mundo da ortopedia, o corpo humano e a dor é um quebra-cabeça. Às vezes a gente mexe lá no pé para melhorar uma dor cervical. E a avaliação vai mostrar todas as limitações e todas as disfunções do corpo inteiro. E quando a gente usa isso para montar a conduta terapêutica, montar o plano terapêutico dos exercícios individualizado para aquele paciente, esse raciocínio clínico de tudo que apareceu de disfuncional na avaliação com o plano terapêutico do paciente é o que traz a melhora clínica do paciente dia a dia, executando os exercícios lá do Pilates, os exercícios terapêuticos. Sem a avaliação, a gente corre um grande risco de aplicar exercícios inadequados, de forçar estruturas vulneráveis, e a gente pode, infelizmente, fazer o paciente perder a confiança no processo. Uma boa avaliação do Pilates, ela deve ir além da dor e da força que o paciente apresenta. Ela deve avaliar mobilidade articular e como esse paciente se locomove no espaço, inclusive simulando atividades de vida diária, as coisas que ele faria em casa. Controle motor, se esse paciente consegue se manter estável e se essas ativações de musculatura estabilizadora elas se mantêm firmes. Sensibilidade neural, às vezes o paciente não tem queixa. Muitas vezes o paciente não tem queixa de formigamento, de dor irradiada, mas a gente não vai trabalhar o corpo dele como um todo? Por que a gente não coloca esses exercícios como preventivo? Na fisioterapia, a gente pode e deve trabalhar a prevenção. Então, fazer uma avaliação olhando o corpo inteiro do paciente e em aspectos que ele apresenta hipersensibilidade ou hiperirritabilidade, mesmo que ele não tenha um sintoma claro, como isso que eu estou citando, o paciente não tem uma ciatalgia, mas você faz lá um slope test, ele apresenta muita sensibilidade, muita irritabilidade. Você acha que na vida diária dessa pessoa, quando ele estiver fazendo algum movimento na casa dele, que ele precisa esticar a perna e baixar a cabeça, que é simulando o slope test, ele não vai sentir uma irritabilidade, não vai estressar esse tecido? Não vai estressar essa estrutura? Vai. E isso, cumulativamente, a um futuro, pode trazer disfunção, limitação de movimento, inflamação nessas estruturas. Então, de forma preventiva, a gente já deve avaliar e incluir no tratamento como um tratamento preventivo essas sensibilizações neurais. É a avaliação quem vai definir quais são os exercícios que o paciente pode e deve fazer no início da prática dentro do Pilates. Vou só dar um exemplo bem clichê. Se o paciente ele apresenta uma lombalgia, na avaliação você viu que ele apresenta hipermobilidade de lombar baixa, com hipoativação dos estabilizadores transversos, multífidos, glúteo máximo, glúteo médio. Não precisa ser os 4, mas algum deles. O mais comum da prática do Pilates é que essa pessoa já inicie nos primeiros dias realizando uma ponte, uma elevação de pelve, um movimento grande. Mas e se eu disser que isso não é o mais adequado para esse paciente? O mais adequado para esse paciente é que ele só movimente a região onde ele tem dor a partir do momento que todas as estruturas envolvidas elas estão coerentes com a sua função. Então, com relação à mobilidade articular, não devemos ter na zona onde o paciente apresenta dor nem hipo nem hiperatividade antes da gente promover um movimento grande. A gente não deve ter nem hiper nem hipoativação da musculatura estabilizadora dessa articulação, dessa área que o paciente apresenta dor. Então, antes de realizar uma ponte, um movimento grande, movimento nessa pelve, o ideal é trabalhar essa musculatura estabilizadora para só depois incluir um movimento onde essa musculatura estabilizadora já vai estar precisando ser ativada controladamente durante todo o movimento, durante todas as repetições. Sem essa clareza, a gente pode forçar padrões compensatórios e prolongar a dor do paciente. E isso é uma coisa que a gente não quer. Quando avaliamos com intenção, atenção e presença, nós mostramos para o paciente que ele não é só mais um.
e que nós estamos comprometidos no tratamento dele. E isso faz com que ele se sinta mais comprometido em fazer a parte dele também. Ele sente também que a gente está olhando para ele como um todo, não só como um ombro, não só como uma coluna, mas que a partir do momento que a gente olha para ele como um todo, a gente respeita o corpo dele, a história dele, o tempo dele. E essa confiança, esse vínculo que a gente consegue gerar no processo de avaliação é o que vai fazer com que, durante a reabilitação, durante o tratamento, o paciente siga com leveza, obedecendo as instruções para fazer os deveres de casa e traga muito mais eficiência para todo o processo. Então, antes de iniciar qualquer protocolo ou procedimento de Pilates, se lembre, avalie, escute e observe. Porque a avaliação ela não é um começo burocrático. Ela é o primeiro passo de uma reabilitação consciente, segura e verdadeiramente transformadora. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, para que você possa continuar recebendo vídeos sobre acolhimento, avaliação, estratégia e exposição gradativa ao movimento. E se você deseja reabilitar com clareza e confiança, é só me seguir.